Olá, estou desenvolvendo a ideia de falar um pouco sobre os modelos da depressão, porque parece que esse tema depressão ele é muito debatido pelos médicos, psiquiatras e pela própria hipnoterapia. E às vezes ele é meio tipo banalizado, banalizado como se fosse uma coisa simplificada, como se fosse uma coisa simples de falar ou de resolver, e na verdade não é. Veja bem, baseado nos meus atendimentos de 18 anos de terapia, eu venho percebendo que sempre é a mesma coisa. A pessoa apresenta um quadro que ele foi no médico dizendo que é depressivo, né? Dizendo que é depressão, e aí o médico medica ele com antidepressivo, né? Angústia, depressão, deprimido, ansiedade, insegurança, são várias coisas. Vou puxar uma ficha aqui para vocês perceberem um atendimento que eu fiz de uma pessoa que narrou verdadeiramente o que ela sente para o psiquiatra e outra parte para o psicólogo, porque se ela falar tudo isso para o psiquiatra vai dar mais ou menos o tipo de uns 10 remédios, por aí, mais ou menos uns 10 remédios. E ela falou isso para o psiquiatra e para o psicólogo. Algumas coisas ela falou para o psiquiatra, outras coisas ela falou para o psicólogo. Então eu vou começar a falar, para você ver o que as pessoas falam nas terapias. E você que é aluno, estava dando um curso hoje, domingo, de 6 horas para um aluno meu, que já está na 6ª aula, cada aula uma vez por semana de 6 horas, né? Online, direto no vídeo. E eu estava explicando para ele perguntando mais coisas assim, tipo, na verdade ele falou, na verdade a gente fala sobre depressão e quando a gente vai ver por trás da depressão é outra coisa, né? Óbvio que é outra coisa. Tudo é emocional. Tudo é emoção. Tudo são emoções mal construídas, emoções desenvolvidas, emoções percebidas na fase da infância, na fase da primeira infância, da segunda infância, na fase da adolescência, na fase adulta. Se concretiza na fase adulta, porque os sintomas maiores são na fase adulta, mas os sintomas maiores são na fase adulta, mas acontece que os sintomas são só a parte de cima, o que a pessoa sente. A raiz do problema está aqui embaixo. E nenhum medicamento e nenhum psicólogo ele resolve a raiz do problema. Tipo assim, aqui ó, na raiz do problema. Aqui embaixo, onde muda a raiz do problema. Quando muda a raiz dos problemas, ó, desaparece os sintomas. Porque desaparece o quê? A raiz do problema é resolvida. Então assim, precisa fazer uma pequena regressão. Então a hipnose clínica regressiva é para esse fundo. Uma hipnose clínica, um tratamento de hipnose clínica que não tem regressão, uma pequena regressão, não é terapia. É só uma terapia de conversa, de papo. É só um bate-papo furado. Esclarece a pessoa, mas o que adianta esclarecer o cliente se ele está com problema já? Ele já não sabe bem o que ele sente, mas o que adianta você pagar R$500 para ficar 1h30 escutando um esclarecimento sobre o seu problema? Você não quer um esclarecimento sobre o seu problema, o que você quer é uma solução do seu problema. Você não quer o esclarecimento de que você está sentindo angústia, está sentindo ansiedade, está sentindo baixa estima, está sentindo transtorno bipolar, está sentindo fobia, está sentindo medo.
Mas por trás disso tem causas, tipo depressão, tipo medo, depressão, problemas mal compreendidos, que ficou mal resolvido. Mas assim, eu poderia dizer, como assim mal compreendido, mal resolvido? É que quando a criança tem 5 anos, 8 anos, e ela escuta uma coisa da mãe e do pai, né? Que a mãe dela falou o seguinte para ela: você precisa comer de tudo, porque daqui a 5 anos o mundo vai acabar e não vai ter mais comida. Essa frase, quando ela tinha 5, 6 anos, ficou na mente dela até hoje. Hoje ela tem 30 anos. E ela continua comendo compulsivamente. Por causa de uma frase que ela acreditou na infância, acreditou na mãe dela. Porque ela vai acreditar na mãe dela. Ela vai acreditar no pai dela. Não existe criança que não acredita no pai e na mãe. Não existe criança que não acredita no pai e na mãe. Eles acreditam porque eles não têm mais em quem acreditar, não tem mais o que falar. Então assim, tipo, é obrigado a acreditar. Então, essa compulsão alimentar foi estimulada por um processo emocional desequilibrado. E a depressão, o estresse, a ansiedade, transtorno bipolar, fobia de morte, problema para se organizar, relaxo, desleixo, certo? Tudo isso, na verdade, são pequenos sentimentos e emoções que ficam guardados na infância do medo. Ela foi abusada, assim, abusada não é tipo estuprada, não. Ela foi só abusada. Mas os juízes podem prender ele como um estuprador, mas não estuprou. Ele só colocou o dedo nela. E ela até que na verdade confessou que nem ficou com medo, porque ela queria o dinheiro que estava na mão dele. Ela viu o dinheiro na mão do homem, dentro de casa, uma visita, dinheiro para comprar bala. Dinheiro que ela roubava da mãe dela para comprar bala. E ela era obcecada por comprar bala. Daí ela viu o dinheiro na mão do homem. Ela aceitou o dinheiro e ele olhou para o lado, viu que não tinha ninguém observando e ela tinha roupa de evangélica. Ele colocou a mão por baixo da saia dela, puxou a calcinha e enfiou o dedo. Ele é um molestador, lógico. Ele devia ser preso. Mas você acha que os parentes iam contar isso? Você acha que ele ia falar isso? Você acha que se alguém soubesse, não ia fazer vistas grossas? Com certeza ia, né? Então assim, ela passou o trauma, né? A mãe não estava nem aí. Os parentes não estavam nem aí. Ninguém perguntou para ela: você passou um trauma, minha filha? Você foi abusada? Quem que fez isso com você? Foi o tio? E foi o tio. Entendeu? Não foi no caso o pai. Outra terapia que eu fiz há muitos anos atrás era o pai e era o avô, enquanto a mãe trabalhava. E o avô passeava com a neta lá na chácara dele, eles abusavam com ela, colocavam o pênis na boca dela. Você acha que é pesada essa minha conversa? Minha conversa tá pesada? Tá pesada, né? Mas é verdade. Aí a criança, ela cria a vontade de morrer, suicidar. Sabe por quê? Porque ninguém deu ouvido para ela. Porque ninguém ajudou ela. Ela não tem a quem recorrer. Ela não tem um pai e uma mãe que ela vai dizer: ai, pai, mãe, aconteceu tal coisa assim. É capaz do pai e a mãe dizer: por que você deixou? Por que você permitiu? Por que você não evitou?
Por que você não matou ele? Por que você não deu uma pancada nele? Ah, a criança tem 8 anos de idade, 10 anos de idade, 12, 14 anos de idade. Não existe isso, minha gente. Isso estou falando de molestar molestar criança. Acontece com o menino isso. Eu mesmo, quando eu tinha 12 anos de idade, estudava lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, o professor de matemática promoveu um evento. Todos os alunos iriam passear na cidade de Blumenau, que era 1h30 depois. Acredite se quiser, o professor sentou no único banco que estava vazio, no final do ônibus, no meu banco. Com 12 anos de idade, ele abriu meu zíper e colocou a boca. Até hoje eu tenho aversão a homossexual, aversão a pessoas homossexuais e aversão também a homem, tipo se ficar perto de homem conversando. Eu acho que todo homem é um tarado. Fica aquela... Não sou paranoico, né? Porque já fiz terapia de hipnose, já resolvi isso. Mas eu tinha uma aversão a que as pessoas, todas elas eram abusadoras. Isso fica no cérebro da criança. É tipo assim, fica remoendo no cérebro da criança sem ela pensar, sem ela sonhar, sem ela pedir para pensar. Então assim, acontecem inúmeros abusos morais, sexuais, verbais, de pai falar assim, cala a sua boca porque senão eu vou bater na tua cara. De mãe dizer, cala a boca menina, senão eu vou bater na sua cara, tipo assim. Isso diminui a pessoa, ela cria uma autoestima baixa, ela não tem vontade de falar a verdade, ela começa a para ela se desfazer do problema, ela começa a criar um atalho, e aí ela começa a ficar confusa, começa a beber, mentir, enganar, ter relacionamentos afetivos, de casamento e de relacionamento, totalmente destruído. Trata os homens todos como se não prestassem, trata as mulheres todas como se não prestassem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é só uma parte. Isso é só uma parte da minha conversa. A minha conversa continua no próximo capítulo. No próximo vídeo aí. Você podia dar um... Gostou do vídeo? Dá um ok, gostei. E faz um comentário embaixo, uma pergunta que eu vou responder para você. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Já tem o próximo vídeo agora em seguida.